Queridos filhos e filhas da igreja, o profeta Malaquias, da primeira leitura, viveu aproximadamente 450 anos antes de Cristo, em um momento muito difícil da história. Quero descrever brevemente o que acontecia na época do profeta. Havia uma degradação moral. Os grandes devoravam os pequenos. Os sacerdotes se comportavam de maneira indigna ao ministério que haviam recebido. Quase ninguém mais se importava com a aliança do Senhor. A religião havia se tornado um rito meramente exterior, um palco perfeito para a hipocrisia, pois a religião havia perdido o seu poder transformador, isso é, a sua capacidade de mudar vidas. O povo ficou tão desiludido que começou a chegar à conclusão de que não havia diferença entre ser bom e ser mal, pois parecia que os maus, além de não serem punidos por suas maldades, eram até mesmo recompensados. Algumas vezes não tivemos essa sensação de olhar a impunidade, de olhar a injustiça, de olhar a violência e falar: puxa vida, a pessoa que não segue Deus parece que vai de vento em popa, e eu que sigo parece que me lasco. Onde está a justiça nisso tudo? Cadê a vantagem em buscar a santidade? Cadê a vantagem em ser bom? É nesse contexto que o povo da primeira leitura faz uma pergunta provocadora para Deus. E qual é a pergunta que o povo faz? Está aqui na tela. Quem consegue enxergar, faça a pergunta. Onde está Deus para julgar? Onde está Deus para julgar? O povo pergunta. E a esta pergunta extremamente provocadora, o Senhor responde. Deus não deixa nossas perguntas sem resposta. E como é que o Senhor responde? Da seguinte maneira, em Malaquias 3:1 ele diz: eu vou mandar o meu mensageiro para preparar o caminho. Esse personagem misterioso que Deus vai mandar, Malaquias o antevê profeticamente. E Malaquias começa a descrever esse personagem. Depois, com mais tempo, você olha a primeira leitura, mas não precisa olhar agora. Depois você estuda um pouco mais. Esse personagem misterioso que vai vir fazer justiça, que vai vir purificar essa religião da hipocrisia, tornando-a uma religião verdadeira que muda vidas. Ele tem pelo menos 3 cognomes ou 3 características que podem ser vistos na primeira leitura. Vamos colocar lá quais são as 3 características. Então, como vai ser este ser que virá? Vamos lá, pode ler. Dominador, anjo da aliança, Senhor dos exércitos. Essa é a descrição desse ser que virá. Mas quem será ele? E o que virá fazer esse personagem misterioso? A própria profecia nos responde: ele virá para purificar os corações, para purificar a religião de Israel. E ele será como fogo fundidor, como a espécie de alvejante dos lavadeiros e das lavadeiras. Ele será como um fogo que destrói as imundícias, as escórias e as impurezas, e faz com que os metais preciosos, separados de suas impurezas, se tornem belos e reluzentes. É esse ser que virá para fazer a purificação. E é então que Malaquias enxerga esse ser assentado sobre um banquinho, fazendo a fundição da prata, como nós vemos no versículo 3 da primeira leitura, que você pode procurar aí para estudar. A gente põe na tela também o versículo 3. Olha só como é que ele vai fazer a purificação. Achou aí? Versículo 3. E estará a postos, como para fazer derreter, vai lá, e purificar a prata. Que mais? Assim ele purificará os filhos de Levi. Que mais? E os refinará como ouro e como a prata. Que mais? E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Somente quando forem purificados e refinados como ouro e a prata, olha o detalhe, eles poderão fazer assim o quê?
oferendas justas ao Senhor. Prestar a Deus um culto verdadeiro, não um mero culto exterior. Eu gosto de um episódio no qual duas mulheres que estudavam a Sagrada Escritura estavam meditando justamente sobre esse versículo 3 de Malaquias, quando então se lembraram que tinha um amigo em comum que era ourives, que trabalhava o ouro e a prata. As duas amigas que estudaram o versículo 3, isso é um caso que aconteceu, não é historinha, decidiram marcar uma visita para esse amigo ourives e observar o processo de fundição da prata, para que pudesse entender o que Malaquias está dizendo. Ora, quando lá chegaram, o homem colocou a prata no forno a uma altíssima temperatura, colocou um banquinho na frente do forno, assentou-se, portanto, diante da peça de prata, observando exatamente como descreve a primeira leitura, que disse que Deus se sentará como fundidor da prata. Uma das mulheres então perguntou ao amigo ourives: mas como o senhor sabe que a prata está completamente preparada, refinada, e que é o momento certo de tirá-la do forno? O homem sorrindo lhe respondeu: essa é a parte mais fácil. Eu sei que o processo está pronto, terminado, quando eu olho para a peça de prata e eu consigo enxergar o meu rosto, a minha imagem refletida nela. Olha que interessante. É isso que Deus está dizendo que vai fazer conosco. Porque desde que Adão e Eva pecaram, nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ficamos com nossa imagem e semelhança como que deturpadas, manchadas, comprometidas. As pessoas olham para nós e muitas vezes não enxergam a Deus, enxergam a maldade, enxergam o mal. É como se dissesse: é filho do pai, mas não parece com o pai que tem. Infelizmente, muitas vezes nós não conseguimos dizer assim como São Paulo na carta aos Gálatas: já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. As pessoas olham para nós, será que enxergam a Deus? Será que as nossas atitudes podem dizer assim: não há diferença entre ele e o livro que ele lê e o livro que ele prega? O ourives, para que possa enxergar sua imagem na prata, tem que submetê-la a um fogo de altíssima temperatura, tem que ficar o tempo todo diante dela, sem tirar seus olhos dela. Da mesma maneira, Deus também não tira seus olhos de nós. Mesmo quando achamos que estamos sendo injustiçados, o Senhor está ao nosso lado. Outro detalhe importante: se a prata for deixada no forno por 1 minuto a mais, ela é totalmente destruída. Nem 1 segundo a mais, nem 1 segundo a menos daquilo que você suporta, Deus deixará você na fornalha da provação. Algumas vezes você e eu, nós passamos por momentos pesados em nossas vidas, e a gente diz assim: Senhor, eu não estou aguentando mais. Senhor, mais um pouquinho e eu jogo a toalha. Senhor, mais um problema e eu sinto que não vou aguentar. E Deus está nos dizendo: filho e filha, suporta a fornalha da provação. Eu preciso te purificar de algumas impurezas ainda, para que você de fato se torne a joia preciosa que eu desejo lapidar, que eu desejo formar, que eu desejo fazer de você. Mas para isso, você terá que se santificar, passando por penitências e por provações. Mas fique tranquilo, eu não vou deixar você nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos daquilo que você suporta, pois eu, o Senhor que te criei, sou fiel e não te deixarei na mão. Queridos filhos e filhas, somente depois que enfrentarmos as provações e as fornalhas com garbo, leveza e elegância, é que as pessoas poderão olhar para nós e dizer: olha, já não é mais ele que eu estou vendo, é Cristo que eu passei a enxergar nessa pessoa. Essa é a purificação que Jesus deseja fazer de nós. O evangelho de hoje é o cumprimento pleno dessa profecia de Malaquias. A lei judaica prescrevia que todos os primogênitos, tanto os dos homens quanto até dos animais, deveriam ser oferecidos ao Senhor. Todavia, como as crianças não podiam ser sacrificadas, era preciso que fossem resgatadas. Por isso os pais levavam aos sacerdotes do templo um animal para que fosse imolado no lugar da criança. Os ricos ofereciam um cordeiro, os pobres ofereciam 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Os pais de Jesus, Maria e José,
submetem-se a essa lei e oferecem, como vimos, o sacrifício dos mais pobres. Mas aqui há mais um detalhe muito belo que não pode passar despercebido. Mesmo Jesus sendo consagrado do Pai por excelência, José e Maria o consagram. Eu fico de cara pensando nisso. Como que vão consagrar Jesus? Se Jesus é o consagrado por excelência, esse é o primeiro disparate. Este é o primeiro assombro que nos vem à mente. Depois, mesmo Maria sendo imaculada, isenta de pecado, ela vai se purificar no templo, porque a lei prescrevia que a mulher ficava impura durante 40 dias depois que dava à luz ao seu bebê. Portanto, teoricamente, Maria estaria impura, mas não é verdade. Com humildade, ainda que não precisem, a Sagrada Família de Nazaré cumprem os mandamentos, cumprem toda a lei. Por isso mesmo, essa festa tem dois nomes: apresentação do Senhor, mas também purificação de Maria, que não precisava ser purificada. Consagração de Jesus, que não precisava ser consagrado. E aí então nós voltamos à pergunta inicial: por que o Senhor vai ao templo? Vai justamente para purificá-lo, como queria e sonhava o profeta Malaquias. Agora, reparem mais um disparate. Malaquias esperava que esse juiz viesse com um fogaréu, com um machado posto ao pé da lenha, para acabar com a vergonha, com a corruptela, com a injustiça. No entanto, ele veio, não como um fogo devorador, que a tudo destrói. Não chega tampouco como um dominador que domina pela força, mas na forma de um frágil bebê. Pois a revolução que vem fazer é a revolução da ternura, é a revolução do afeto, é a revolução do amor. E o profeta, antevendo essa chegada poderosa, pergunta na primeira leitura: e quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Pensando que viria um general de guerra. E agora a gente pode responder, depois de Simeão: de fato, quem pode resistir à ternura de um bebê? Quem não se derrete, mesmo os grandalhões, olhando a face de um bebê? Ainda mais desse bebê, que é a própria face de Deus. Vindo como um bebê e não como um fogo devorador, esse Senhor nos ensina que não domina pela força, mas pelo amor. Se outrora o filósofo italiano Nicolau Maquiavel perguntou sobre governar e mandar, se é melhor ser temido ou ser amado, na sua obra intitulada O Príncipe, bem, o nosso Jesus Cristo, o nosso Rei e Senhor, prefere ser amado muito mais do que ser temido. Portanto, nós chegamos à conclusão de que Nossa Senhora e Nosso Senhor, na verdade, não vêm ao templo para serem purificados, mas são eles que com sua presença santa e imaculada purificam o templo quando nele entram, restauram a verdadeira religião. E qual é a verdadeira religião? Aquela que leva o homem e a mulher a amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Essa religião verdadeira, que não se traduz em mero rito exterior, é a religião que transforma vidas, que transforma pessoas, que transforma a história. E agora, após essa explicação, vamos trazer para os nossos tempos. Ainda hoje, nesses tempos modernos ou pós-modernos, onde se apregoou o fim das religiões, cresce o número de pais que desejam apresentar seus filhos na igreja. Hoje, inclusive, vamos ter aqui no final dessa missa. Cresce o número de pais que querem batizar os seus bebês, indo na contramão da profecia que preconizava o fim da religião. Inspirados no exemplo de José e Maria, que consagraram seu bebê a Deus, também querem consagrar seus filhos a nosso Deus. Isso é muito bonito, isso é muito bom, isso é muito louvável, mas, tem um mas, também é muito perigoso. Que esse gesto tão bonito de apresentar uma criança ou de batizá-la na igreja se reduza a algo meramente supersticioso. Eu batizo porque a criança não dorme à noite. Eu batizo porque tenho medo da minha filha pegar quebranto. Até coloquei uma fitinha vermelha, não a da Filomena, mas a fitinha vermelha para quebrar o quebranto.
Não é verdade? Eu batizo porque minha avó batizou, a minha bisavó também, então aqui nessa casa a gente batiza, como se por um passe de mágica, após a apresentação da criança na igreja, ou mesmo após o batismo, a criança vai guardar a fé católica por toda a vida, e nunca irá se extraviar da verdade do catolicismo. Queridos filhos e filhas, não sejamos ingênuos. Virou matéria de jornal e até caso de polícia, no Ministério Público, uma publicação sarcástica de uma senhora que queria batizar sua afilhada. E ela publicou no Twitter dela o que se segue: vou batizar minha afilhada na igreja, mas por não ser batizada, vou ter que me batizar também. Aí o padre disse que tenho que arranjar uns padrinhos, mas os padrinhos que eu quero também não são batizados e teriam que se batizar também. E o que era para ser um batizado virou um grande esquema de pirâmide. Sarcástica? Veja o comportamento incongruente desses tempos. Não é a pessoa que se adapta à doutrina, ao evangelho, mas é a doutrina e o evangelho que devem se adaptar aos gostos e costumes da pessoa. É o fenômeno da customização da religião. Lembra o que é customização? Você pega um chinelo e coloca a sua característica. Você compra uma camiseta crua e coloca lá as coisas que você quer. Isso chama-se customizar. Nós estamos vivendo um momento, um fenômeno chamado customização da religião. O que é isso? Eu fico somente com aquilo que eu gosto e concordo. O restante eu simplesmente descarto. Eu namoro, mas durmo com a minha namorada porque eu não concordo. Eu gero um filho na minha namorada e a gente aborta porque eu não concordo. Essa parte eu não quero. O grande Santo Agostinho, bispo do século V, doutor da igreja, nos disse: se você separa da Bíblia a parte que você gosta, então não é na Bíblia que você acredita, é em você mesmo. Esse é o fenômeno que nós estamos vivendo hoje. O que é consagrar um filho, uma filha ao Senhor? Atenção, católicos, consagrar um filho ao Senhor implica educá-lo na fé católica, dando exemplo à criança. E como? Frequentando os sacramentos, casados na igreja. Quantas vezes eu vi aqui nessa paróquia, coroinhas, acólitos, que começaram a conhecer um pouco mais, o pai e a mãe não comungam, a própria criança chegou no pai e na mãe: ô mãe, por que a senhora não comunga? Estou contando mentira? E a mãe dizendo: a mãe não comunga, porque a mãe não é casada na igreja, filha. E por que a senhora não casa? Criança de 7, 8, 9, 10, cobrando os seus pais. E que bonito ver os pais acordando: olha, padre, viu? Eu vim aqui ver como é que nós vamos para casar com meu filho de 8, 9 anos, quer que a gente se case. Glória a Deus! Meus pais, não por própria culpa, mas porque não tiveram uma evangelização precisa, contundente, eficaz, viveram 16 anos juntos. Quando eu tinha 9 anos, eu disse que ia entrar para o seminário. Eles acharam que era fogo de palha. Fiz 10, fiz 11, fiz 12, eu dizendo: olha, eu vou embora, hein? Filho único ainda, né? Estou indo, hein? Isso é coisa de menino. 15, 16, na escola era chamado de padreco, né? Era até conselheiro amoroso no intervalo. Naquela época já aconselhava a diretora, a professora. Era a vocação, vou fazer o quê, né? Brigava com o crush lá, ia conversar com o padreco, né? Pois é. Quando fiz 17, chegou o tempo de entrar para o seminário. E o primeiro tempo do seminário tem um nome, um palavrão grego, chama propedêutico, significa introdução, né? Aí falei para os meus pais: eu estou indo. Olha que interessante, né? Eu achei muito bonito isso. Meu pai, nas vésperas de entrar para o seminário, olhou para minha mãe e falou assim: viu, a gente tem que casar. Olha o menino, nós temos que ser exemplo. Que coisa bonita, né? Casaram na igreja que eu servia, e eu tive a graça de cantar na missa na qual os meus pais se casaram. Quando eu fui para o seminário, eles casados, né? De aliança e tudo, né? A gente não tinha condições, os vizinhos fizeram uma vaquinha e compraram a aliança. Por falta de aliança é que vocês não vão casar, né? Que coisa bonita, né?
Então, gente, foi uma coisa assim que de fato me emociona, né? Mas você veja que interessante, porque onde o evangelho vai chegando, as vidas vão sendo mudadas, as vidas vão sendo transformadas. Os senhores pais, os seus filhos têm que ver vocês se confessando com regularidade. Os seus filhos têm que ver vocês lendo a Bíblia. Quando era criança e morava no cortiço, meu pai tinha o costume de colocar a cadeira no terreiro, onde batia luz, e com seu óculos lia a Bíblia. Eu não sabia muito bem o que ele estava fazendo. Eu tinha 6, 5 anos de idade, mas achava aquilo tão bonito, tão nobre, uma coisa que parecia ser tão mistérica, que mesmo sem eu saber ler, eu pegava um pedaço de pão, fazia elipses e fingia que lia, porque eu queria imitar meu pai. Quem diria que mais tarde eu ia ser professor de Bíblia, ler a Bíblia no original e dar aula disso na faculdade, não é verdade? E pregar a Bíblia aqui para vocês. Consagrar os filhos de vocês a Deus é guardar os domingos e dias santos de guarda com seus filhos, porque os filhos aprendem muito mais com os olhos do que com os ouvidos. Consagrar um filho ao Senhor implica deixar de escolher padrinhos meramente por afinidade, porque é o seu amiguinho, porque é o clube do Bolinha, o clube da Luluzinha, está sempre lá em casa no churras, então vai ser o padrinho dela, já escolhi. Porque eu não sei se você sabe, as pessoas não perguntam para nós padres quem deve ser padrinho, elas nos comunicam. É o seguinte, padre, já escolhi, é esse aqui, né? O cara enxuga a poça, quando bebe. Não é escolher por status social, não é escolher o padrinho porque ele é o seu patrão e vai dar presente bom, porque são abastados financeiramente, porque vai garantir a faculdade do seu filho, da sua filha. Mas padrinhos que vão se comprometer a educá-los na fé verdadeira, que é a fé católica, que vão ser modelos para a criança. Como poderão ser modelos esses padrinhos que nem sequer vão à missa dominical, que nem sequer rezam, que vivem juntos sem serem casados? Que exemplo vão ser para as crianças, que vivem como verdadeiros pagãos? Esses são os tipos de padrinhos que muitos de vocês têm escolhido e vão prestar contas no tribunal de Cristo. Se você é padrinho e madrinha, o seu afilhado não aprendeu a ir à missa com você, que grave vai ser o seu julgamento. Pior ainda, vamos piorar. Pior ainda, é a pessoa que vem perguntar para o padre se uma pessoa de outra religião, por exemplo, espírita ou evangélica, podem ser padrinhos. Mas é claro que não. Por preconceito? Não, porque a fé não é a mesma. Os protestantes nem sequer acreditam que precisa batizar as crianças, porque eles não acreditam que as crianças nascem com o pecado original. Eu estou contando mentira? Agora, não acredita que tem que batizar criança, e tem o disparate, a incoerência de querer ser padrinho na igreja católica. Então eu não estou desrespeitando as religiões, eu estou pedindo: respeitem esta casa. Quer ser protestante? Vai ser. Quer ser espírita? Vai ser. Quer ser ateu? Vai ser. Mas respeite a igreja do Senhor. Que absurdo, um absurdo, alguém que não professa a fé católica querer batizar uma criança. É um disparate, não faz o menor sentido. Cada coisa no seu lugar, tudo está virando uma bagunça. São ritos meramente exteriores que não mudam a vida. O Senhor precisa nos purificar de novo, para voltarmos ao primeiro amor. Então, por favor, não me façam essa pergunta. Certo? Pode minha irmã evangélica batizar o católico? Não, porque ela não acredita na mesma coisa que você. Como vai educar a criança na fé católica, meu irmão, minha irmã? Onde que nós vamos parar? Não estou aqui falando de religião, não. Estou dizendo cada um no seu lugar. Para terminar, havia um pai viciado em bebidas.
Fazia um inverno rigoroso no hemisfério norte, como sabemos, lá neva, inclusive agora está nevando. Após ter brincado um pouco com seu garoto pequeno, e tendo o menino pegado no sono, teve uma recaída, um forte desejo de ir ao bar mais próximo. Deixou o garoto com sua mãe, e sem dizer nada a ambos, dirigiu-se ao bar. Passado algum tempo, para sua surpresa, um garotinho lhe puxava a barra da calça no balcão do bar, e era o filho dele. Impressionado, perguntou ao garoto: mas como você sabia que eu estava aqui? Como chegou até aqui? Você nunca veio aqui? E o menino respondeu: foi fácil, papai. Está nevando. Eu vi suas pegadas na neve e só fui pisando em cima e seguindo. Naquele momento, em um lampejo de lucidez e com os olhos marejados, o pai entendeu que seu filho seguia suas pegadas, literalmente, seus exemplos, e decidiu mudar de vida, pois queria se tornar um bom modelo para o seu filho. Queridos católicos, nós vivemos num mundo onde não temos mais heróis. Nós vivemos num mundo onde nós não temos mais referência, alguém que você olha e fala: puxa, dá vontade de imitar. Nós não temos. Como dizia a música popular brasileira, abro aspas, meus ídolos morreram de overdose. Mas que lindo é quando a referência está em casa. Quando um filho fala assim: se um dia eu tiver que ser um pai, eu quero ser igual ao meu. Se um dia eu for mãe, eu quero ser como a minha, que era honesta, que era trabalhadora, que rezava o terço às 6 da tarde antes de passar o café. Eu quero ser igual a ela. E eu quero deixar como herança para meus filhos esse tesouro católico que a minha mãe e o meu pai um dia deixaram para mim. Como dizia uma antiga canção do Padre Zezinho: tudo seria bem melhor se o Natal não fosse um dia, e se as mães fossem Maria, e se os pais fossem José, e se a gente parecesse com Jesus de Nazaré. Amém. Amém.